Meus irmãos, eu quero abordar um tema hoje à noite aqui, que eu peço a vocês que estão nos assistindo e já nos ouvindo pela Rádio Nordeste Evangélica, que fiquem bem atentos, bem atentos. A leitura que temos feito aqui, irmãos, é Moisés se dirigindo ao povo que estava já às vésperas, vamos dizer assim, de tomar posse da terra que Deus havia prometido. O povo estava ali, Moisés ainda estava vivo e falou as palavras do Senhor para aquele povo, para que eles ficassem atentos às palavras de Deus. Porque, amados irmãos, quem nos sustenta, quem nos mantém em pé, é a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, todo novo convertido, né, tem consigo, logo, na hora que aceita Jesus como Salvador, no dia já adquire uma Bíblia. Alguém já faz a doação de uma Bíblia para ele já adquire a harpa cristã também, e já vai lendo. Tem a classe dos discipulandos na nossa igreja, escola dominical, e já vai aprendendo a palavra do Senhor. Então é na palavra de Deus que nós estamos firmados. E Jesus Cristo foi muito enfático quando disse que quem ouve e pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, quem ouve e não pratica é como aquele doido que construiu a sua casa sobre a areia. Grande foi a sua queda quando os temporais vieram. Então, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, estar com os ouvidos bem atentos, guardar consigo. Não é o que eu penso, não é o que eu entendo, não é o que eu aprendi na escola fundamental, no ensino médio, não é o que eu aprendi na universidade, não. É o que Deus está dizendo para nós. E olha que Deus tem se revelado ao longo da história humana. Deus tem se revelado. Glória a Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele é muito enfático em dizer que a revelação total de Deus, plena de Deus, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Veio aqui, esteve entre nós, entre os homens. Mas, queridos, a responsabilidade humana, ela não pode falhar, porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. A igreja perante o tribunal de Cristo para receber galardão, a recompensa pelo trabalho que fez aqui. Os ímpios, eles vão comparecer perante o trono branco para o julgamento final, que será a condenação. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Deus nunca abandonou a sua criação, o homem feito à sua imagem e semelhança. Não. Deus, na viração do dia, estava lá no Éden, com Adão e Eva. Quando pecaram, foram expulsos, mas mesmo assim, Deus estava sempre presente com eles, e ensinando, mostrando para eles, e como se não bastasse, meus irmãos, Deus colocou na consciência de cada pessoa a lei moral. É só você ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, você vai mostrar, o homem torna-se inexcusável diante de Deus, porque a lei moral, ela está muito presente na vida dos homens, e nós precisamos atentar muito bem para isto, não é? Então Moisés, irmãos, fala as palavras do Senhor. Moisés fala as palavras do Senhor.
dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte. Vocês vejam o contraste: vida e morte, né? Bênção e maldição. Veja só: vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha que orientação, que conselho. Escolhe, pois, a vida. Não escolha a morte, não. A morte aqui não se fala da morte física. A morte aqui é a morte eterna. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Então devemos, irmãos, observar bem o que Deus diz na sua palavra. Na sua palavra. A palavra não é do pastor Martim, a palavra não é da denominação Assembleia de Deus, a palavra não é de um erudito, de um teólogo, não, a palavra é de Deus. E bem-aventurados aqueles que ouvem, os que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras desta profecia. É o que está escrito. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o homem tem a capacidade dada por Deus de escolher. Deus não nos fez robôs. Não. Deus nos fez seres pensantes, com livre-arbítrio, com livre escolha. Quando Deus diz, irmãos, te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, é você, sou eu, somos nós. Essa escolha. E lá no Éden, irmãos, ainda no estado da inocência, Deus disse para Adão: olha, Adão, isso aí é para você desfrutar, essa vida, este paraíso, está aí sua mulher, e tenho dado a você, sua companheira, sua adjutora. Agora tem uma coisa: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Isso foi Deus que disse para ele. Ele devia ter dado ouvidos à voz de Deus, mas ele não deu ouvidos. Quando Deus apareceu, disse: quem te fez pecar? Ele disse: a mulher. Não é verdade, irmãos? A mulher que tu me deste, não culpou mais Deus, foi transferindo a culpa. Não sou culpado, não, foi ela. E você, mulher? Não, foi a serpente. Irmãos, ninguém se justifica diante de Deus. Sim ou não? Ninguém se justifica. E tem muitos deles aí, irmãos, que vão culpar Satanás. Não, o culpado foi o diabo. Foi o diabo, foi o culpado. Foi não, rapaz, foi você. Foi você. Porque todos nós somos tentados, até Jesus foi tentado. Mas Jesus, irmãos, venceu, citando as Escrituras. Por isso eu estou convidando vocês para a escola dominical, para a EBD em síntese. Vamos aprender a palavra de Deus. Porque quando Ele vier, irmãos, com toda a força para tentar você, para seduzir você, para derrubar você, você tem a espada do Espírito.
Espírito. Palavra de Deus. Então, Deus, foi isso aí, a escolha dele. Não é? Caim ficou com o semblante caído, desgostoso, triste, revoltado, porque a oferta do seu irmão Abel foi aceita, mas a dele não foi aceita. Aí Deus aparece a ele, disse: rapaz, por que você anda assim, seu semblante caído? Se fizeres o bem, Caim, você vai ser aceito. Se não, o pecado jaz à porta e sobre ele dominarás. É questão de escolha. O que foi que ele escolheu? Matar o irmão. Matou o irmão. E quando Deus disse: onde está teu irmão? Ele disse: eu sou guardador do meu irmão. Ainda quis se justificar diante de Deus, pensando ele que Deus não estava vendo. Irmãos, ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém faça as escondidas, ocultas, pensando. Não, Deus está dizendo: eu estou vendo. Eu conheço o teu andar. Eu conheço o teu sentar. Eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu conheço, eu sei. Aleluia. É questão de escolha, irmãos. Como nós lemos aqui. Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolha a vida. Faça escolhas prudentes, porque toda escolha traz consequências. Nossas escolhas, irmãos, têm consequências. Ou seja, a nossa vida é toda uma semeadura. É Paulo escrevendo aos Gálatas: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. O que eu falo, o que eu faço, minhas decisões têm consequências. Tem consequências. E eu devo pedir a Deus graça, orientação, devo ler a sua palavra, a Bíblia Sagrada, né? Entender aqui a vontade de Deus, para que possa viver de acordo com a palavra e ser abençoado. Identifique claramente de que se trata a sua escolha. Identifique. Você tem raciocínio, você tem mente pensante. Saiba discernir muito bem o que vai escolher. É muito importante. A criança não. A criança, enquanto ela não chega a discernir a mão direita da esquerda, ela é pecadora, mas é inocente. Mas depois que chega a idade da razão, aí já não é mais inocente. Já passa a responder pelos seus atos. Eu não sei dizer para vocês qual é a idade. Depende muito da criança. Depende muito. Umas aos 6 anos, e hoje com o advento da internet, já tem menino aí sabido, viu? É menino aí que... E cuidado, pais. Não entregue seu celular, seu tablet, seu iPad à sua criança com a rede Wi-Fi, internet. Um outro dia tem uma mãe se queixando que o menino pegou o celular dela e fez uma compra de 15 mil reais. Daí a pouco os produtos chegaram. E ela disse: não, eu não comprei isso não. Aí o rapaz disse: comprou, está aqui. Quando foi lá, tinha sido o menino. Tem pais que deixam os filhos aí tão à vontade. Não deixe não faça isso não. Tenha amor pela sua criança, sabe? Então, essas coisas. Procure conselho no lugar certo. Nunca tome uma decisão isolada. Ninguém melhor para aconselhar vocês do que seus pais. Busque seus pais, seus pastores, pessoas que realmente já têm experiência, já têm maturidade na vida, que têm sábios conselhos para dar. Diz o sábio Salomão: não havendo sábios conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Segurança.
Isso em qualquer decisão que você for tomar. Agora, claro, você tem o Espírito de Deus na sua vida, você conhece a palavra de Deus, e quando vai tomar uma decisão, você não toma essa decisão sem antes orar. Se for uma decisão um tanto duvidosa, procure alguém para se aconselhar, mas é importante tudo isso. Josué, um homem de Deus, um homem que tinha sido levantado por Deus para introduzir o povo na terra prometida, fez o concerto, irmãos, e aquele concerto, queridos, sem pedir orientação de Deus, foi um laço para Israel. A gente precisa ouvir os conselhos. Atente bem para o que a Bíblia Sagrada diz. O que guarda o mandamento guardará a sua alma. É o que Deus está dizendo. Escolha a vida, para que vivas tu e a tua semente. Guarda o mandamento, porém, o que despreza os seus caminhos, os caminhos do Senhor, morrerá. Está, portanto, aqui, irmãos, decisões são nossas. Nós somos crentes, nós temos a palavra de Deus, a revelação de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos homens e mulheres de Deus, pessoas experientes, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que têm mais vivência. Pede conselho, busca. Para quê? Para que não tomar uma decisão errada, não tomar um caminho errado. Glória a Jesus. Tome conselho sábio segundo a Bíblia. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Diz a palavra do Senhor. Quando os justos, irmãos, diz a palavra de Deus, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão em poder, o povo geme. Vocês estão entendendo a que eu quero chegar? Nós temos responsabilidades, irmãos, diante de Deus, nosso Senhor, de guardar, de observar a sua palavra. Nós somos cidadãos também neste país amado, querido, chamado Brasil, e cantamos com alegria o hino 633 da nossa harpa. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, espero ver-te muito breve, ainda maior, combatendo a iniquidade do vício crime, redimida aos pés de Cristo Salvador. Nós oramos pelo nosso Brasil, queridos. Glória a Jesus. A doutrina bíblica, irmãos, e tem as ideologias. A doutrina bíblica diz que só há um Deus que reina sobre o universo. Sim ou não? Só há um Deus. E próximo domingo nós vamos estudar aqui a espiritualidade holística, irmãos, que vamos estudar, inclusive, as religiões lá do Oriente. E é muito importante, aqui dou uma orientação para os professores, que façam um levantamento de como tudo começou lá na antiga Babilônia, que é muito importante. Então, só um Deus que reina sobre o universo. E é este Deus que nós servimos, nós o aceitamos. O homem e a mulher foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança. A família é uma instituição divina. Sim ou não? Sim. Deus, ao celebrar o casamento, Deus instituiu a família, estava ali a família já formada, um homem e uma mulher. Para quê? Para que eles, irmãos, vivessem bem, felizes, gratos a Deus, tivessem filhos, povoassem a terra, se multiplicassem. Esse foi o propósito de Deus para aquele casal. Agora, nós sabemos, irmãos, que o pecado entrou no mundo e nós estamos rodeados de muitas ciladas, muitas armadilhas, de muitas arapucas
do inimigo. São filosofias, ideologias que surgem, irmãos, isto sob inspiração do inimigo, de Satanás, que é o adversário de todos nós, que quer ver exatamente nossa destruição. Quando a Bíblia Sagrada fala do Deus verdadeiro, nós entendemos que só há um Deus. E Deus não precisa, irmãos, a Bíblia não está aqui para provar que Deus existe, não. A Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já nos mostra isso, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos, irmãos, obedecê-lo. É tudo isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Mas há, irmãos, por exemplo, lá no Salmo 14, diz o salmista: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Olha aí. Não há Deus. Isso aí é Satanás que incute na cabeça de muita gente. Olha, é o seguinte: Deus não existe e nem existe diabo também. Não existe nem céu nem inferno. Isso é uma mera criação da imaginação do homem. Há outros, ele diz o seguinte: não, Deus existe, mas o que acontece é que Deus criou e abandonou sua criação, e está tudo aí ao relento. Há outros, ele diz: olha, viva o prazer, é o hedonismo. Viva, você tem pouco tempo aqui, desfruta o prazer que você gosta aí, de tudo que você gosta. Você gosta de beber, de fumar, de dançar, de se prostituir, faça tudo isso. E o homem vai dentro desta linha de pensamento maligno que entrou, e muitos homens foram usados por Satanás, irmãos, para levantarem essas ideologias para enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Por exemplo, Hegel, Karl Marx, Engels contestavam o sistema capitalista. Não devia haver patrões nem empregados. É o que eles pregavam neste pensamento socialista. A propriedade privada, o mundo devia ser uma aldeia. E isso está bem presente nos adeptos da nova era. Para o pai desconhecer a esposa desconhecer o marido, os filhos, vê uma aldeia, aí não tem marido nem mulher, não, todo mundo vive numa aldeia ali, chamada aldeia global, e vê por aí. Família e o casamento, eles eram contra, tanto Hegel como Karl Marx, como Engels. Eles, irmãos, não reconheciam de forma alguma nem a família, nem o casamento. Eles diziam que lá no início de tudo era uma aldeia global. Não havia a superioridade de homem, não havia submissão de mulher, que pai não obedecia a filhos, era tudo aquilo, sabe? Vocês vejam o pensamento maligno como reina até os nossos dias, não é? Que deve haver liberdade individual. Você deve viver como você pensa, como você quer, como você entende. Aí vocês vejam o que Jesus Cristo nos ensinou. Na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve permanecer na nossa vida e não a nossa vontade. Mas eles dizem que a liberdade individual, cada um viva como pensa, como quer, contanto que você seja feliz. Contanto que você seja feliz. Aí Jesus Cristo disse o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu seguidor,
Quem quiser ser meu discípulo, primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Depois siga-me, entrando por uma porta estreita e andando por um caminho apertado. Isso foi o que Jesus pregou e ensinou. Só que o comunismo, o socialismo, irmãos, ensinam totalmente diferente, até porque eles odeiam a religião. Karl Marx chegou a dizer que a religião é o ópio do povo, ou seja, a droga do povo. A religião, a ideia de Deus é produto de uma mente que não pensa, que cria as coisas do sobrenatural que não existem. E tem muita gente, irmãos, caminhando nesta direção. É contra exatamente o casamento, é contra a família, é contra a religião, a crença em Deus. Sabe, você é muito criticado só porque você conduz a Bíblia. A Bíblia Sagrada em suas mãos, irmãos, é uma arma poderosa. E muita gente que não gosta, queridos, você é criticado, você é zombado. Quantos irmãos já perderam até o emprego, porque o patrão não suporta ele falar de Jesus lá dentro? Dizer que é crente, que é salvo. Não está muito longe de nós, aqui num país da América do Sul, as moças para entrar naquela universidade já tinha que entrar desvirginada. Pra vocês terem uma ideia. Lá nos Estados Unidos, um país que a formação cultural daquele povo foi a base da Bíblia Sagrada, uma menina, só porque estava lendo a Bíblia na escola, foi chamada a atenção pela diretora que não devia trazer aquele livro para a escola. Enfim, meus irmãos, essas ideologias, essas filosofias têm penetrado na sociedade e muita gente está aí se envolvendo com isso, inclusive muitas nações. Vocês vejam o que aconteceu na Revolução Francesa, 1789, a Revolução Bolchevista, lá na Rússia, com Lenin. E o que dizer, irmãos, dos países comunistas, que odeiam a religião, que odeiam se ouvir falar de Deus, não aceitam de forma alguma. Na Revolução Bolchevista, lá na Rússia, irmãos, até as famílias foram desfeitas. E quando eles viram que realmente a sociedade estava em desespero, porque não havia mais família unida, pai, mãe, filhos, tiveram que repensar na sua decisão. E hoje, queridos irmãos, nós estamos vendo aí uma guerra, um conflito ideológico muito grande. E aqui no Brasil não está diferente. Quem leu o Fórum de São Paulo em 1990, a agenda da ONU até 2030, sabe muito bem o que está lá dentro. E nós precisamos, enquanto igreja, irmãos, nós precisamos estar alerta quanto a isto. As eleições se aproximam aí. E sabemos os partidos que têm um pensamento, irmãos, materialista, marxista, socialista, que se opõe, que se levanta contra Deus e a sua palavra, contra a família. E nós, igreja, irmãos, precisamos estar de olhos bem abertos. É uma questão de escolha, de escolha. Então, meus amados irmãos, a nossa IADER, a nossa EMADER, nós publicamos orientações para os nossos irmãos pastores, obreiros, membros, congregados da nossa igreja no estado do Rio Grande do Norte, que essas orientações foram até reproduzidas em outros estados do nosso Brasil. Até o presidente da CGADB veio me parabenizar
E agora, há uns 20 dias, a CGDB publicou também, mostrando o perigo de se votar em pessoas, irmãos, que não estão coerentes com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E aqui, não vou comentar muito porque a hora não permite, mas ouçam agora. Se você estiver com o celular aí ligado, desliga esse celular e coloque ele na sua bolsa, no seu bolso. Considerando que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, como uma instituição eminentemente cristã, não se exime de anunciar e defender, tempo e fora de tempo, os valores da cosmovisão judaico-cristã. Considerando que, por força de normas estatutárias da IADERN e SEMADERN, os membros, respectivamente, têm o direito a receberem orientação acerca das condutas que contrariam as doutrinas bíblicas e também a serem instruídos na prática da cidadania, aí resolvem emitir a seguinte orientação. Ouçam agora. Não votar em candidato ou candidata que é a favor do crime de aborto. Você defende a vida. A vida é um dom de Deus. E Deus diz na sua palavra, não matarás o inocente. E quando é que surge a vida? A partir da concepção. Ali já está uma vida. É por isso que somos contra os métodos abortivos. Porque ali já está uma vida. Então não vote em candidato ou candidata que é a favor do aborto. Não faça isso porque você está comprometendo. Como é que eu digo que eu sou cristão, tenho a Bíblia Sagrada, com minha regra de fé e prática, e agora chegou o momento de eu decidir, e eu decido por quem está contra a palavra de Deus. Não votar em candidato ou candidata que é a favor do casamento homossexual, por contrariar frontalmente o plano de Deus para o matrimônio, casamento homoafetivo, homossexual, casamento poliafetivo, que hoje, semana passada eu li, tinha um artista aí convivendo com 8 mulheres. Vocês possam imaginar. O casamento incestuoso também. Tem projeto de lei aí na Câmara Federal de pessoas que seguem essas ideologias anticristãs, irmãos, e querem exatamente colocar isso dentro da sociedade brasileira. Casamento homossexual, poliafetivo, incestuoso, irmãos, tudo isso é condenado pela Bíblia Sagrada. Ouça o que Deus diz, fique consciente do que você é. Você é cristão. Você é uma pessoa que observa, que lê e que guarda a palavra de Deus, como disse Davi. Guardei a tua palavra aonde? Aonde? Para quê? Para não pecar contra ti. Na hora que você nega o que Deus está dizendo na sua palavra, você está pecando contra Deus. Então não vote em candidato ou candidata que é a favor de casamento homossexual, poliafetivo, incestuoso. Não votar em candidato ou candidata que seja favorável à chamada ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque eu vou aqui para a minha Bíblia, isso está aí na sua Bíblia também, aqui Gênesis capítulo 1, e o versículo 27 que diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Jesus. Então, quem está defendendo a ideologia de gênero, hoje muito presente aí nas escolas, irmãos, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não atentam para a palavra de Deus. E na hora que você vai votar numa pessoa que defende toda essa ideologia, você está se opondo à palavra de Deus. Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolha a vida. Glória a Jesus.
Não votar em candidato ou candidata cujo partido, em sua filosofia ou ideologia, professa o materialismo ateu. Karl Marx já dizia, não, matar 100 mil pessoas, ou 100 milhões de pessoas, numa guerra para implantar o sistema socialista, isso não é nada, porque a vida se resume a isso mesmo, morreu, acabou-se. É só matéria. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Diz que Deus criou o homem e assoprou nas suas, e ele passou a ser alma vivente. Não temos somente esta vida, nós temos uma eternidade pela frente também. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Não votar em candidato ou candidata que defenda a descriminalização da maconha e de outras drogas nocivas à saúde. Está aí projetos de lei para descriminalizar, ou seja, não tornar mais crime usar maconha, cocaína, essas drogas que estão por aí afora, entendeu? Tem gente aí defendendo com esse dentes isso aí, sabe? Tem gente defendendo até o furto, dizendo assim, você vai com sua bolsa, irmã, penduradinha, você vai com seu celular no bolso aí o adolescente, o ladrão chega lá e puxa lá, não vai nem dar parte não vai nem fazer um BO não, por quê? Ele fez aquilo para tomar uma cervejinha lá na esquina. Os irmãos vejam que fez aquilo por uma necessidade, porque quer comer um pouco no restaurante e tantas coisas. O que está escrito na palavra de Deus, nos mandamentos? Não furtarás. Como é que você vai votar no candidato que aprova a descriminalização do furto, do roubo, coisa desta natureza, irmãos? Sabe? Ouça o que eu estou dizendo, isso é comprometer a sua fé. Isso é você ir contra o que Deus estabeleceu na sua palavra. Ouçam bem isto. Eu estou aqui como pastor, falando para as ovelhas, orientando, mostrando exatamente aos irmãos o perigo que corre de uma ovelhinha, talvez até por inocência, votar num candidato que é a favor do casamento de mulher com mulher, de homem com homem, ou poliafetivo, um homem ter várias mulheres, a mulher ter vários maridos, ou então descriminalização do furto, coisa dessa natureza. Não, queridos, de forma alguma. Não votar em candidato ou candidata que faz apologia à pornografia, seja em nome da arte ou mesmo sob o argumento de que a categorize como expressão cultural. Vocês viram o que aconteceram no Patrocínio do Santander, lá no sul do país? O Museu de Arte em São Paulo, um artista nu lá em cima de um palco e uma criança passando as mãos nas suas genitálias. Coisa triste, irmãos. Muito cuidado. Nós somos eleitores, somos cidadãos. Dia 2 nós vamos votar, ninguém fica em casa não. Vá cumprir com o seu direito de cidadão brasileiro, vá votar. Louvado seja Deus, leve a sua identidade para votar. Não votar em candidato ou candidata que tenha discurso antissemita, ou seja, contra Israel. Mas, pastor, o que é que tem o Brasil com Israel? Tem muito a ver. O que é que tem a ver, pastor? Irmãos, nossa salvação veio dos judeus. Jesus era judeu e a promessa foi feita a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Abraão, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Glórias a Deus. Orai pela paz de Jerusalém. É bíblico. Ora, se eles, sendo os ramos naturais, foram cortados, nós éramos, como gentios, zambujeiros bravos, e fomos enxertados.
Glórias a Deus. Vamos ser suficientemente sábios, irmãos. Tenha discernimento para isso. Eu não creio, não posso acreditar, e não há discurso nem argumento que venha me convencer de que um verdadeiro cristão, um cristão genuíno, um cristão que observa a palavra de Deus, um cristão que procura agradar a Deus conforme Deus estatuiu na sua palavra, a Bíblia Sagrada, venha votar num candidato que é contrário a tudo isso que Deus tem falado na sua palavra. Atentem bem para isto. Isso é importante. Precisamos entender, irmãos, o momento histórico que estamos vivendo. Josué, quando entrou na terra de Canaã, ele gritou para o povo: vocês decidam, vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses desta terra, se aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do rio Eufrates, ou ao Senhor. Mas eu já tomei minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha, aleluia, é a escolha. O voto é pessoal, o voto é secreto, o voto é intransferível, mas o meu coração é cristão. Glórias a Deus. Não há como. Louvado seja Deus. Sejamos sábios para tomarmos decisões. Sejamos sábios. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Diz que os filhos de Sacar, que era filho de Jacó, uma das tribos de Israel, eram destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Nós somos um povo sábio. Aleluia. Não a sabedoria deste mundo, que ela é terrena, animal e diabólica, mas a nossa sabedoria, diz Tiago, é do alto, é do céu. Aleluia. E para concluir, ouçam o que Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Ouçam agora. Se quiser, leia em casa. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tem gente que pensa que isso aqui é só para casamento. Não, de forma alguma. Isso aqui fala do nosso relacionamento com outras pessoas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Pensem nisto. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Você tem que separar sua mão direita da esquerda. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo faz um contraste aqui, mostrando exatamente nossa posição de relevância enquanto crentes em Jesus Cristo. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, como pastor, hoje, pela graça de Deus, na presidência da nossa igreja, da nossa convenção no estado do Rio Grande do Norte, tenho dado este alerta e essas decisões tomadas pelas nossas diretorias, estamos divulgando, para que os nossos irmãos fiquem bem atentos a este momento histórico que estamos vivendo, as eleições que se aproximam, e no final das contas, irmãos, nós possamos cantar: meu Brasil, nação gigante e muito sublime.
Espero ver-te muito breve, ainda maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Glórias a Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.